E aí galera, tudo certo com vocês? Começando mais uma videozeira e hoje trazendo um vídeo que muita gente me pede há bastante tempo. Então hoje resolvi compartilhar com vocês a história que eu tenho certeza que muitos aí não conhecem. E se você está chegando agora, já se inscreva no canal ou vai querer se inscrever no canal dos Irmãos Neto. Tá doido? Por isso, junte-se a nós. E agora, puxe a cadeira, pegue o chimarrão, porque agora você vai conhecer a história que nunca ninguém te contou. Tudo começou com um cara chamado Sean Graham, que viria a ser o futuro palhaço do Slipknot, que todo mundo já sabe quem é. O ano era 92 e Sean nessa época era apenas um baterista que ainda estava cursando o ensino médio, até que conheceu um cara chamado Patrick Nerf. Patrick nasceu em Des Moines, estado de Iowa, por volta dos anos 70 e era um cara que não gostava muito de ir na escola. Ele gostava de passar a maior parte do tempo tocando guitarra com seus amigos. Nessa época, ele também fazia uns trampos com soldagem, que parece que até nos dias de hoje ele ainda trabalha com isso. Os dois se conheceram num lugar chamado Floop House, que era um antigo bar onde eles costumavam frequentar para tomar ali umas geladas. Ali foi o início da amizade e anos depois, Sean, que tinha uma bateria jogada lá no porão da sua casa, teve a brilhante ideia de convidar o Patrick para formar uma banda. Ali ele forma sua primeira banda, chamada Heads on the Wall, que incluía outro guitarrista chamado Kun Non e um baixista chamado Doug MacDonald. Com a banda formada, eles fazem algumas apresentações em algumas casas noturnas ali. Só que o projeto não vai muito longe. O guitarrista Kun Non sai fora e a banda de colegial Heads on the Wall chega ao fim. Mas Sean não desiste do mundo da música e se muda para o centro da cidade, onde estava pintando uma leva de novos artistas de um local chamado Estúdio 11. Sean se junta novamente com Patrick e começa a frequentar um lugar chamado Runaway, que inclusive nesse local ele já havia tocado com a antiga banda, a Heads on the Wall. E é nesse local que ele acaba conhecendo dois caras que eu tenho certeza que você conhece, Anders Colsefini e o falecido Paul Gray. I'm Ryan Roscam. What do you do? I play bass. Okay. I'm Tim Corey, guitar and lead vocals. Okay. Oh, I'm Joey Jordanson, drums and bongos. I'm Craig Jones. Plays Crash guitar. guitar. You're metal. Three guitars for Marshall Stack in a process. Nessa altura tinha uma banda de thrash metal chamada Mortal Fires, que já estava chegando ao fim, pois o thrash metal naquela época já estava ficando estagnado. Já havia passado todo aquele boom lá da época da Bay Area, com a Big Four, que vocês sabem, Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax. Então, dificilmente uma banda de thrash metal iria fazer sucesso naquela época que o gênero já estava ficando estagnado. Com o rompimento da banda Mortal Fires, que era composta por Craig Jones na guitarra, Joey Jordison na bateria, Ryan no baixo e Josh, vocal e guitarra. Sean, como era um cara nada espertinho desde aquela época, ele viu o fim da Mortal Fires e pensou, vou chamar esses caras para formar uma banda comigo. E não deu outra, foi exatamente isso que ele fez. Os caras aceitaram o convite e a formação era Josh Don Steele na guitarra, Paul Gray baixo, Anders Colsefini vocal. E como o Sean tocava bateria, mas não era um bom baterista, ele partiu para percussão e deixou a bateria para Joey Jordison. Rapidamente eles começaram a compor as primeiras músicas e uma das músicas se chamava, sabe que nome? Slipknot. Isso mesmo. Porém, era o nome só de uma música. A banda mesmo se chamava Meld. Você não sabia dessa, né? Fala a verdade. Sabia ou não sabia que a banda se chamava Meld? Faz o seguinte, conta pra mim aí, porque depois eu quero saber.
Com a Meld formada, eles fazem sua primeira apresentação em um clube chamado Crawl Bar. Na época, cara limpa e nada de máscara. No entanto, Anders Kosefini usava sua tanga de pelo e Paul Gray usava um arame enrolado por todo o corpo que prendia no seu piercing. Os caras já eram meio doidos nessa época. Com essa formação, o primeiro show acontece em novembro de 1995. Logo depois, a banda passou a usar outros nomes, como Pig System e Painface. Mas mesmo assim, Sean ficou meio pilhado com o nome e falou pros caras: olha, vocês vão me desculpar, mas esse nome Painface não tá me descendo muito bem. Então a gente usar o nome de alguma música. Por exemplo, essa música aí, Slipknot, eu acho que esse nome é bem melhor. Que também é um nome que faz mais sentido com a gente. Nós somos de Des Moines, estado de Iowa, e eu acho que tem tudo a ver com nossa região e com nós. E aí os caras pensaram e... quer saber? Você tem razão. Vamos usar esse nome Slipknot para nossa banda. E foi aí que surgiu o nome que todo mundo conhece. Ainda no mesmo ano, Sean teve outra ideia, e dessa vez ele me aparece no estúdio usando uma máscara de palhaço. Isso mesmo, uma máscara que ele tinha jogado lá no porão da sua casa, mocota. E por aí você vê que desde o início, Sean sempre foi a peça principal da banda, sempre foi o cara que teve várias ideias. Se ele foi o primeiro que apareceu usando uma máscara, Joey Jordison foi o segundo, que apareceu no próximo ensaio usando uma máscara branca chamada Kabuki. E aí por diante, essa ideia de usar máscara só decolou, e aquela aparência de cara limpa já não se ajustava mais na banda. O som começa a criar forma, e a banda grava uma demo, que a capa, olha, era uma tosqueira. Rapidamente, Sean, que sempre foi o cabeça da banda, liga para um cara chamado Mike Layer, que tinha um estúdio lá na cidade chamado SR Audio. E segundo o dono desse estúdio, ele já era um conhecido do Sean desde a época dos anos 80, quando o Sean ainda tinha aquela banda, Heads on the Wall, lembra? Ou seja, isso só mostra o quanto a história é bem antiga. Mike Layer era apenas o dono do estúdio e agora precisava de um produtor. Como ele tinha vários contatos, ele chamou um produtor chamado Sam McMahon. Mas esse produtor chamado Sam disse o seguinte: olha, antes de topar essa ideia eu preciso conferir que banda que é essa. E foi aí que eles marcaram para o Sam conferir o ensaio do Slipknot. E quando ele conferiu, ele ficou abismado. Ele disse que ao mesmo tempo que tudo era meio amador, ele podia ver o brilho nos olhos dos caras. O som soava diferente, meio experimental, e era diferente de tudo que ele já tinha ouvido no oeste dos Estados Unidos. Já Mike Layer conta que um dia chegou no estúdio e estava aparecendo uma nave espacial invadida por alienígenas. Os caras enfeitavam tudo. Tinha cartazes na parede de tipo X-Videos, sabe? Brinquedos pendurados, bonecas sem cabeça e coisas do tipo. Segundo ele, a banda fez isso para ficar mais inspirada. No final de 95, o produtor Sam McMahon regaça as mangas e começa a trabalhar num novo projeto, cujo nome eu acho que você já ouviu falar. Ali dava início em um projeto com o nome Mate Feed Kill Repeat. McMahon conta que a banda precisou ser orientada por um período de 7 meses no estúdio. O financiamento dessa produção chegou a ser estimada em $40 mil. Acho que esse produtor enfiou a faca neles, não? Pô, $40 mil? Em fevereiro de 96, quando a banda ainda estava em estúdio, Don Steele, que era guitarrista, resolve sair da banda, alegando ter se convertido e dizendo que sua religião não iria permitir que ele continuasse na banda. Foi aí que Joey Jordison convidou o Craig Jones.
já que eles eram amigos desde lá da época da banda antiga deles, a Mortal Fires. No entanto, a banda começou a usar muitos samples na gravação do Mate Feed Kill Repeat, e foi aí que os caras ficaram, putz, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai reproduzir esses sons ao vivo? Nós vamos ter que arrumar um DJ, alguém, sei lá. E se você pensou que Craig Jones, desde o início, sempre serviu como enfeite, pensou errado. Craig, que estava como guitarrista no Slipknot, virou e disse: olha, faz o seguinte, arrumem outro guitarrista, coloque no meu lugar e deixa que eu cuido desse negócio aí do sample. Deixa comigo. Eu assumo o papel de cuidar dessa função. Como a vaga da guitarra ficou vazia, foi aí que eles recrutaram outro guitarrista, um cara chamado Mick Thompson. Esse cara tinha acabado de sair de uma outra banda chamada Buddy Pitch, e Sean já havia trocado ideia com ele ainda na época daquela primeira banda lá antiga, em uma das casas noturnas ali da região. E é aí que ele assume o lugar de Craig na guitarra. E agora, o resto da história vai ficar para a parte 2 desse vídeo. E olha, tem muita coisa interessante. Desde o lançamento do Mate Feed Kill Repeat, que no dia rolou uma festa do lançamento, o Sean, que queria contratar um dublê para ser incendiado no palco se passando por ele, muitas tretas, a chegada do Corey. Olha, não vou ficar dando muito spoiler aqui não. Tem muita coisa insana. Olha, os caras eram doidos, bicho. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. Fui!